Curso em Milagres, capítulo 5, Cura e Integridade. Tópico 5, o uso da culpa pelo ego. 1. Talvez algum de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais, se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo. Porque só quem tem medo pode ser egoísta. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo. Porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez, lembra-te de que ambos estão em ti. 2. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. A palavra criar é apropriada aqui porque, uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso o torna invulnerável para o ego porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego. Mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. 3. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade que está baseada no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso o que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que se perceber como se fosses culpado. Sempre que responderes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus, para a mente sã, nunca se esqueça de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é impossível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada de ti. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. 4. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente. A tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com ele é pensar como ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque, logo que consideres o pecado como uma falta, irás automaticamente te tentar remediar a situação e terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens de aprender a considerar como liberdade.
5. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade porque não pode conceber atacar a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir e então toma uma intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus, como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. 6. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, abre aspas, o que é que tu queres, fecha aspas, tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo. E cada momento de decisão é um julgamento, que pode ser tudo menos sem defeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, de que a alternativa em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como ego, é uma decisão. Juntos, constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não pode erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não está realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas. Mas está errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, não podes pensar a parte dele. 7. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e que queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção e a sua continuação é mantida pela culpa. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordena seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado, apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como pode os seus sintomas permanecer? 8. A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar todo o comportamento quanto à experiência. O que queres, tu espera. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o seu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento. Se aceitares, em primeiro lugar,
a expiação. No instante em que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena, tendo desistido do teu pensamento desordenado. A ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Tópico 6. Tempo e eternidade. 1. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destruído enquanto tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo do tempo. Tens optado por estar no tempo ao invés de estar na eternidade e, por conseguinte, acreditas que está no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, onde o próprio Deus te colocou para sempre. 2. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem os medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança, por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer essa troca simultaneamente, trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade e vai se opor a ela em todos os momentos possíveis. E de todos os momentos possíveis, como tu és aquele que o fez, reconhece o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazê-lo. 3. Lembra-te sempre do reino e lembra-te de que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre da sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa, simultaneamente, ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alteradas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. 4. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão, quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo interpreta as escrituras como uma testemunha de si mesmo. A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para o tribunal superior porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. 5. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. 6. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta, significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. 7. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares de que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega-a então ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. 8.
e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para mim, para o Espírito Santo, a declaração significa que, nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente e, assim, liberar os pensamentos de capacidade de produzir medo. 9. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha, ele será reinterpretado para liberar-te do medo. A parte de tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a completeza do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. 10. Tu não precisas ter medo de que o Tribunal Superior vá condenar-te. Ele simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus. E toda testemunha em favor da culpa nas crianças de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela ao Tribunal Superior do próprio Deus, a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ele fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ele arquivará o processo contra ti, por mais que o tenha construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas à prova de Deus. Mas não à prova de Deus. O Espírito Santo não ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredito sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. 11. Quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego, e lembra-te também do que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro que aonde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrei a paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade de nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim, assim como está em ti, falando pela paciência, para com a filiação em nome do seu Criador. 12. Agora precisa aprender que só a paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita provoca amor infinito e, ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido, quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a tua função especial é desenvolver-te à eternidade e lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado, porque ele te foi dado livremente por Deus. Tens que levá-lo assim como o recebeste. Tópico 7. A decisão a favor de Deus. 1. Tu realmente acreditas que pode fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que pode separar-te dele? Realmente acreditas que é capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso, nem descuidado. Precisa simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado
por ti. Deus cuida de ti porque te ama. A sua voz lembra-se sempre do que toda a esperança é sua devido ao seu cuidado. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado, porque não é essa a sua vontade. Não podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. 2. Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé, porque a sua fé não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura, porque Deus a criou íntegra. Apenas te é pedido que devolva a mente de Deus tal como ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade é integridade e a sanidade dos teus irmãos é a tua. 3. Por que deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos, quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Deus te entregou o seu Espírito e pede-te que entregues o teu a ele. É vontade de Deus manter o teu espírito em perfeita paz, porque tu e ele são um em mente e espírito. Excluir-te da expiação é a última defesa do ego para a sua própria sobrevivência. Reflete tanto a necessidade de separar do ego quanto a tua disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não queres ser curado. 4. Mas o momento é agora. Não te foi pedido que executasses para ti mesmo o plano da salvação, porque, como eu te disse antes, o remédio não poderia ser feito por ti. O próprio Deus te deu a correção perfeita, mas tu que fizeste que não esteja de acordo com a sua santa vontade. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti. E também vou te dizer qual é a tua parte nele e como é urgente que ela seja cumprida. Deus chora diante do sacrifício de suas crianças que acreditam que estão perdidas para ele. 5. Sempre que não está totalmente alegre é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Percebendo isso como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ao ataque. A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. Não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Se te permitires sentir culpa, vais reforçar o erro ao invés de permitires que seja desfeito por ti. Aliás, para ti. 6. A decisão não pode ser difícil. Isso é óbvio. Se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes. Portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado. Mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Sê muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer que não vem de ti está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Dize isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe
deixando que ele decida a favor de Deus por mim.